Cara, olha só que incrível! O que aparece nessas duas fotos seria um dos melhores registros de fenômenos sobrenaturais já realizados? Tudo indica que sim, e é a primeira vez que essas fotos estão sendo divulgadas. Irei apresentar agora para você as minhas análises e as impressionantes descobertas que realizei sobre essas duas fotos. Bom, tudo começou quando eu recebi essas fotos para serem analisadas, pois algo bem estranho apareceu nelas. Essas fotos foram batidas no ano de 2016, na união da Mocidade Espírita de Tuiutaba. E Tuiutaba é minha terra natal. Fica no Triângulo Mineiro, próximo de Uberlândia. E foi durante o lançamento do livro Promessa de Jesus que bateram essas fotos. O livro Promessa de Jesus é um romance que enfatiza a busca evolutiva, coletiva e individual, apresentando tópicos que nos elucidam sobre o avanço das famílias espirituais. Trata de assuntos como mediunidade, mundo dos espíritos, aborto, obsessão, entre outros. Através da mediunidade do médium Nicola José Fratari Neto, o espírito Alexandre Ivanovich escreve a história de forma quase didática, tornando o texto de fácil entendimento e compreensão ao leitor. Quem bateu as fotos durante o lançamento do livro foi uma mulher humilde, simples, e só depois que ela notou algo estranho nas fotos, algo que parecia uma janela brilhante. Veja só! No início, a mulher achou que fosse um corrimão que aparecia na foto, mas lembrou que não havia corrimão no salão. Na verdade, a misteriosa imagem se assemelha a uma janela brilhante, uma janela de luz. Note que somente a janela do lado direito é que está com um dos vidros fechados. Descobri que na capa do livro há uma ilustração de uma janela, e a janela ilustrada na capa também está somente com o vidro do lado direito fechado. Veja só! Seria coincidência ou os bons espíritos plasmaram, materializaram a imagem da janela da capa do livro no centro do salão? Bem simbólico, né? Uma outra descoberta impressionante que fiz é que a foto mostra um fio prateado, uma espécie de fio de luz, um cordão de prata, saindo do teto do salão e se ramificando na janela. É como se o fio de ectoplasma saísse do céu ou do mundo espiritual, se transformando, moldando, plasmando, materializando a imagem de uma janela no meio do salão. Veja só esse detalhe interessante que descobri quando se dá zoom na foto. O fio é um só quando desce do alto, mas se transforma em 3 ou mais fios para se formar a imagem da janela. Veja que no canto da janela há mais outros fios, lembrando teias de aranha. É como se a imagem total da janela fosse criada a partir desse único fio. Seria a imagem dessa janela criada a partir da união de vários fios que saíram desse único fio? Esse processo faz lembrar as máquinas de algodão doce, que vão juntando fios para moldar o tamanho do algodão doce e seu formato. Veja só esse outro detalhe interessante que descobri. Ao juntar as duas fotos e enquadrá-las uma sobre a outra, notei que a janela possui movimento. É como se a janela estivesse suspensa no ar. Ou seja, se fosse um corrimão ou um objeto físico no meio do salão, não haveria movimento nenhum. Veja que nesse registro do salão realizado em sentido contrário, mostra que não há nada no local onde apareceu a misteriosa janela, descartando a possibilidade de ser um corrimão ou algum objeto semelhante. Aqui nesse local circulado de vermelho é onde a janela misteriosa apareceu. Entrevistei o médium Nicola Fratari, que naquele dia lançou o livro Promessa de Jesus, e perguntei qual é o ponto de vista dele sobre essa misteriosa janela de luz. Veja só! Olá, Nicola! Me fale um pouco sobre você, onde você mora e me diga quando manifestou sua mediunidade. Olá, eu sou Nicola Fratari, moro aqui na cidade de Ituiutaba, que fica no Triângulo Mineiro. Sobre a questão da mediunidade em nossa existência, eu acredito que já nascemos, de alguma forma, médiums. Todos nós, cada qual com uma especificidade. E comigo foi da mesma maneira. Logo que eu cheguei na minha adolescência, eu comecei a perceber que ocorriam fenômenos mediúnicos comigo.
E eu busquei logo de saber respostas sobre o que seria aquilo. Na minha casa, minha família não possuía religião alguma, e eu fui perguntando às pessoas até que alguém me explicou sobre mediunidade e sobre espiritismo. Fui buscar então, conheci grandes amigos, grandes pessoas que me deram uma mão, que me instruíram e que me convidaram a participar dos estudos, dos trabalhos, como o nosso querido Jerônimo Mendonça. E logo então que adentrei, a este conhecimento espírita, eu comecei de forma equilibrada a entender o que se passava comigo. Só depois, muitos anos mais tarde, é que a mediunidade realmente já educada, eu comecei a trabalhar, dessa forma. Entendi, que legal. Nicola, me diga qual o centro espírita em que você frequenta e quais os trabalhos filantrópicos e mediúnicos que você realiza por lá. Eu frequento aqui na cidade de Ituiutaba o Centro Espírita Ceareiros de Jesus. E aqui na Casa Espírita participo, à medida do possível, dos trabalhos que a casa oferece. Nós temos vários trabalhos, como a reunião pública, com os passes, trabalho mediúnico chamado Desobsessão, as campanhas fraternas, a sopa que é feita, que é realizada. E a minha vida na Casa Espírita é uma vida comum, frequentando os mesmos trabalhos, que todos em suas diversas casas estão aí participando. Muito bom. Nicola, me fale um pouco sobre o seu trabalho de psicografia que você realiza. Bom, dentro desse trabalho mais específico da psicografia, nós atualmente psicografamos mensagens que vêm assim com destino ao público comum, de uma certa forma, e não com mensagens específicas, ou seja, não com orientações particulares ou cartas de desencarnados. Nós recebemos hoje apenas mensagens de cunho geral de alguns amigos espirituais e também recebimento de livros, romances mediúnicos que vêm chegando da espiritualidade de uns anos para cá. Que bacana! Eu acho esse trabalho de psicografia maravilhoso. Quantos livros você já publicou através de sua mediunidade? Me fale também sobre o livro Promessas de Jesus e seu ponto de vista sobre as fotos em que apareceram aquela misteriosa janela de luz. Com relação aos livros, meu amigo, nós escrevemos 2 livros de nossa própria autoria. Um é o resultado de nossa dissertação de mestrado. Chama-se Professor Paulo dos Santos. É uma biografia. E o outro, também escrito por nós, chama-se Novos Casos de Jerônimo Mendonça, que está disponível na editora O Clarim. Com relação aos livros psicografados, nós já vamos para o 4º romance. Todos eles saíram publicados pelo Clube do Livro Espírita do Brasil, ligado com a editora Boa Nova. Foram eles o livro Promessa de Jesus, o livro Estrela da Manhã, o livro Donatello, e agora, este ano de 2023, nós estamos prestes a lançar o livro Nos Albores da Mediunidade. E com relação ao livro Promessa de Jesus, ocorreram estes fatos que você está trazendo aqui hoje, no dia do lançamento do livro. Foi uma noite assim de muita alegria para os nossos corações, de amigos, uma noite de acalanto, e em meio a tudo isso, nós tivemos essa surpresa, Ao verificarmos as fotografias que uma amiga tirou das pessoas, do que estava acontecendo ali naquele dia de lançamento, estas imagens que apareceram
de alguma forma, né, apareceram entre aspas em duas das fotos, não é isso? E que a nossa irmã médium disse que se tratavam de uma formação, né, que lembrava aí uma janela de luz. Nosso ponto de vista é que realmente ali houve uma materialização naquelas fotos. Nós sabemos que isso ocorre, não é algo assim que seja uma novidade. Kardec classificou esse fenômeno. Existem inclusive muitas fotos, né, do período de Kardec, após também com outros médiuns, e é muito comum o surgimento de detalhes que não estão contidos na matéria, nem vistos pelos olhos materiais, mas que aparecem como resultado em fotografias. Luzes, brilhos, às vezes até, né, formas materializadas. Isso é muito comum. Diversas pessoas nos procuram às vezes para mostrar fotos que da mesma forma tiveram um tratamento ou uma interferência espiritual. Então nós acreditamos que houve ali a presença de alguma forma desse magnetismo, desse ectoplasma espiritual, né, unido com o magnetismo, com o ectoplasma dos encarnados. Realmente esse fenômeno é capaz de produzir essas materializações. Entendi. Eu realmente fiquei impressionado com o fenômeno. É muito interessante. Nicola, me fale como podemos adquirir seus livros. A renda dos livros, ela vai para alguma instituição de caridade ou são revertidas para atividades filantrópicas? Para adquirir os livros, o livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, ele se encontra na editora O Clarim. Os romances mediúnicos, psicografados, né, eles se encontram na editora Alta de Souza. Podem ser adquiridos pelos clubes do livro, né, diversos, e também de forma particular, né, para bibliotecas. Você pode também entrar no site e comprar um livro, né? Da mesma forma, a renda dos livros, geralmente quando nós entregamos um livro a uma editora, nós fazemos a cessão dos direitos para aquela editora, para que a editora, com o lucro adquirido daquelas vendas, possa manter as suas obras, tanto a editora, né, quanto as obras sociais, a que elas estão ligadas, instituições de caridades, né? E aquilo que nos cabe quando recebemos algum tipo de livro, nós doamos aqui para o Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Olha só que legal! Bom demais! Chegamos no final! Muito obrigado pela entrevista, meu amigo! Um grande abraço e parabéns pelos trabalhos que você realiza! Cara, essa foi a minha entrevista com Nicola Frattari. Se você tiver interesse em analisar essas fotos com mais precisão, vou deixar o link nos comentários e na descrição para que você possa baixá-las com melhor resolução. Vou deixar também o link para quem quiser adquirir os livros. Valeu, gente! Um grande abraço e tudo de bom!